surge no nosso coração, na nossa mente, é se um dia nós teremos a mesma fé ou a mesma intimidade que Abraão tinha com Deus. Porque, venhamos e convenhamos, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus falava com Abraão de uma forma muito próxima. Vai nos mostrar que Deus, inclusive, almoça na casa de Abraão. Você gostaria de receber Deus para almoçar na sua casa? Preparar aquele estrogonofe? Aquela dobradinha? Aquele arroz com ovo? Né? Deus tinha uma proximidade, tinha uma intimidade com Abraão. Eu queria ler com vocês esse texto de Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Deixa eu abrir aqui, né? Nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que eu nunca mexi nela antes. Primeira vez, hein? Tiago 2. Essa Bíblia com a folha toda coladinha, né? O que você acha? Tiago 2, versículo 23. Tiago 2, versículo 23. Que diz assim: e se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. São poucas as pessoas que têm esse título aí de amizade com Deus, né, irmão? Como? Será que um dia nós teremos essa oportunidade? O que nós podemos aprender com Abraão para que tenhamos essa fé que ele tinha, capaz de gerar essa relação tão íntima com o Senhor? Mas antes da gente continuar, a primeira coisa que nós precisamos considerar com muito carinho é o fato de que não é a mesma época que a nossa. Toda vez que você estiver lendo um texto do Antigo Testamento, tem que se lembrar sempre disso, que não é a mesma época. Então, os hebreus não tinham a mesma expectativa com Deus que nós temos agora em Cristo, por eternidade, por redenção. O hebreu tinha outra maneira de pensar, num mundo muito diferente do nosso. Então, apesar de nos causar estranheza, essa coisa do sacrifício, do altar, da faca, da imolação, da oferta, para o hebreu isso não era tão estranho, não. Ainda que oferecer uma pessoa em sacrifício não fosse parte da cultura dos hebreus. Mesmo assim, naquele tempo, naquele momento, isso não soava tão estranho, não. A relação com Deus é outra. Vocês vão lembrar também que em outras mensagens eu expliquei que nas civilizações antigas o ser humano tinha uma relação com o Criador de muito medo, de muito distanciamento, sempre oferecendo coisas para aplacar a ira do Deus que está irado. Então, temos que sempre olhar para o Antigo Testamento com olhos de uma outra época, para que a gente não cometa erros e para que a gente não transforme Abraão num cidadão do mundo ocidental, como se ele estivesse aqui no século XXI. Não está. Está numa outra fase, num outro tempo, e tem uma outra forma de pensar. Então esse é o nosso primeiro desafio. Dito isso, vamos olhar para as ações divinas que estão nesta passagem e as ações humanas que estão na passagem. Temos as ações divinas e temos as ações humanas que nós temos que considerar. Primeiro, as divinas. Uma promessa insistente, um amor envolvente e uma fidelidade permanente. Como é que Deus se comporta nesses textos que envolvem Abraão? Ele sempre tem uma promessa insistente, sempre tem um amor envolvente e sempre tem uma fidelidade permanente. O que mostra para nós que não é o ser humano que vai atrás do Criador, mas é o Criador que insistentemente vai atrás do ser humano. Em primeiro lugar, as promessas de Deus são insistentes. Deus fala com Abraão pelo menos 7 vezes sobre futuro, sobre herança, sobre posteridade, sobre bênção. Deus vai atrás de Abraão. Quem é Abraão da Bíblia? Quem é esse homem? Ele é um homem que vem de civilizações pagãs, de uma outra cultura, de uma cultura que é politeísta, multirreligiosa,
uma cabeça diferente, e Deus vai se revelando a ele insistentemente. O ser humano naturalmente tem uma resistência ao Criador, mas Deus naturalmente tem uma vontade enorme de amar o ser humano. Então, insistentemente, Deus vai a ele e oferece muitas promessas, de que ele vai ter filho, de que ele vai ser abençoado, de que ele vai abençoar outros, de que onde ele pisar vai ser abençoado. Obviamente, Deus não está falando apenas de Abraão, né, o homem rico do Oriente, mas está falando de um homem que talvez seja um dos primeiros na descendência daquele que vai nos abençoar. É por causa de Abraão que nós estamos aqui, irmãos. Porque nele foram benditas todas as nações da terra. Através da descendência de Abraão, vem Jesus que nos abençoou. Aqui no século XXI, nós podemos agradecer a Deus pela vida de Abraão. Amém, irmãos? Porque a descendência dele chegou até nós em Cristo. Mas não chegou porque ele era um homem espetacular, mas porque Deus insistiu muito com ele. E falou muitas vezes ao seu coração. Algumas vezes até de forma dura. Como é que é, Abraão? Seja firme, anda na minha presença, seja perfeito. Deus insiste muito. Deus é insistente. Temos que ter isso na nossa mente, sabe, irmãos? Deus é insistente. O que também explica por que muitos de nós, cristãos, hoje ainda no século XXI, cometemos tantos erros, falamos tantas bobagens, abrimos igrejas, metemos os pés pelas mãos, distorcemos a teologia, não ensinamos a Bíblia. E por que algo não acontece? Porque Deus é insistente. E a sua longanimidade dura para sempre. E a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Se dependesse de nós, já teria tido trovoadas no céu, já teria havido abertura de terra, muitos bispos, apóstolos já teriam caído no fogo, teriam sido consumidos, mas Deus não é como nós. A sua misericórdia dura para sempre. E ele é insistente nas suas promessas, ele vai na direção do homem. Além disso, ele tem um amor envolvente. Ele envolve Abraão no seu amor, como nós cantamos hoje aqui, o teu amor me envolve. Ele cerca Abraão de todas as formas, cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, fala ao seu coração, insiste com diálogos tocantes. Deus responde às suas orações, tem uma relação próxima a Abraão, o envolve com o seu amor, apesar de muitas vezes Abraão ter o coração duro, apesar de algumas vezes Abraão mentir, apesar de algumas vezes Abraão insistir nos seus próprios erros, Deus o envolve com o seu amor, porque o amor de Deus é mais forte do que os erros dos homens. Ainda bem, irmãos, que o amor de Deus é mais forte do que os nossos próprios erros. Ainda bem que o amor de Deus prevalece. Muitas vezes nós somos ignorantes, idólatras, falsos, egoístas, egocêntricos, distantes. Poderíamos chegar aqui e Deus nos repreender duramente, mas não, o seu amor nos envolve. E todas as vezes que nos reunimos, o seu amor nos cerca com grande graça. Então, além de ter promessas insistentes, Deus também age na direção de Abraão com amor envolvente. E junto com as suas promessas e com o seu amor, Deus demonstra também uma fidelidade permanente. Tudo que Deus disse se cumpre, porque Ele é fiel a nós? Não, Ele é fiel à sua própria palavra. Como Ele disse no texto que nós lemos, juro por mim mesmo, que como você me ouviu e fez o que eu lhe disse, por sua causa muitos serão abençoados. Deus é fiel à sua própria palavra, insistente nas suas promessas, envolvente no seu amor e fiel à sua própria palavra. E a pergunta é, irmãos, como é que Abraão responde? Como é que ele responde? Como é a sua fé? De que forma ele responde a essas ações que Deus tem na direção dele? Primeiro, ele responde com uma atenção diligente. Segundo, ele responde com uma fé não exigente. E em terceiro lugar, ele responde com uma obediência persistente. E é aqui nesse ponto que nós temos que prestar atenção e aprender com ele. Porque, na verdade, nós muitas vezes falamos de Abraão, lemos sobre Abraão, mas a nossa fé, a nossa prática de fé tem se distanciado muito daquilo que Abraão foi, daquilo como a Bíblia mostra sobre ele. Vamos primeiro falar sobre essa fé diligente.
É bem interessante porque, assim, nas passagens bíblicas, Deus não aparece ali de forma extraordinária. Aparece quase sempre de forma comum. Às vezes é uma teofania, né? É uma pessoa comum que se dirige a Abraão como alguém comum que Deus está abençoando. Quase sempre ele tem esse comportamento. Obrigado, mano. Você é um homem de atenção diligente. O que é diligente, irmãos? Quem lembra aí? Você que frequentou a escola primária Mobral. Mobral, se você lembra do Mobral, você está na 30ª dose da... O que é diligente? O que é uma pessoa diligente? Quem lembra? É o quê? Atenciosa, né? Faz com pressa, né? Com dedicação. Daí que vem aquela diligência, né? É rápido, é apressado, né? Tem pressa em dar atenção, em fazer o que é necessário. Abraão, ele tinha atenção a Deus. Estava sempre atento à voz de Deus. Não importa se Deus aparecia falando do céu, ou falando do vento, ou através de uma pessoa, ele era preocupado em dar atenção. Ele tinha preocupação com o que Deus estava falando. Então, quando Deus apareceu a ele no céu, ele ouviu. Quando Deus falava, ele respondia rapidamente. Quando Deus falava com ele em sonhos, ele dava atenção. Quando alguém vinha falar com ele em nome de Deus, ele ouvia. Ele respeitou lá o sacerdote, Melquisedeque, deu atenção a ele, deu atenção a todos os movimentos que Deus fez. E quando Deus apareceu a ele em teofania, numa aparição em forma humana, Abraão foi lá, fez comida, recebeu na sua casa, ficou pertinho. Sabe quem ele lembra? Quem é que ele lembra do Novo Testamento, irmão? Te dá uma dica aí, 2 irmãs. Quem que ele lembra? Quem que lembra ele, né? 2 irmãs. Maria. Tinha as 2 irmãs, né? Qual é o nome da outra? Marta. Jesus em casa. Jesus sentado dentro de casa. E Marta preocupada com tudo, menos com ele. E Maria sempre preocupada com Jesus. Depois temos a cena em que ela lava os pés de Jesus, sempre preocupada com ele. Ela tinha uma preocupação, ela era diligente, ela era rápida, apressada em dar-lhe atenção. Então Abraão dedica sua atenção a tudo que Deus faz, a tudo que Deus diz, a tudo que Deus é. Qual é a resposta que Abraão dá à fidelidade, à promessa permanente, ao amor envolvente? Qual é a resposta que ele dá? Atenção. Ele é atencioso para com o Senhor de forma diligente. Além disso, ele tem uma fé não exigente. É interessante, se você observar no livro de Gênesis, em outras passagens que nós não vamos ler agora, você verá que toda vez que Abraão faz um sacrifício, ou levanta um altar, ou faz uma oração, ou fala com Deus, ele nunca pede nada para si. Ele sempre agradece por alguma coisa, ou intercede por alguém. No seu coração há sempre gratidão ou um pedido focado. Ele não tem pedidos para si, exigências. Às vezes ele tenta até contribuir. Senhor, estou vendo que não vai rolar esse negócio de filho, vou resolver isso de outra forma. Diligentemente, preocupado, ele não tem um comportamento exigente. Ele não exige nada de Deus. Inclusive, parece uma resposta direta, objetiva a algo que Deus havia dito para ele. Deus disse para ele em Gênesis 18:14: acaso para Deus existe alguma coisa que seja demasiadamente difícil? A impressão que dá é que ele entende isso perfeitamente e por conta disso ele não faz nenhum tipo de exigência. Ele simplesmente tem uma fé que se comporta de forma leve diante do Senhor. Não importa o que aconteça, o seu jeito, o seu comportamento, a sua postura é sempre uma postura de gratidão, de alegria. Olha, irmão, nesse ponto nós temos muito para aprender com Abraão. A começar de mim, como diz aquela velha canção. Começar de mim, quebra coração. Além de uma postura diligente e uma fé não exigente, ele também tinha uma obediência persistente. Você reparou no texto que nós lemos
que o pedido de Deus parecia absurdo. Porque nós não lemos a história anterior, né? Aquele menino que está ali é Isaac. Para Isaac nascer, irmão, foi um problema. Foi um parto. Isaac é o filho da promessa. E ele nasce de uma forma miraculosa. Abraão já com 99 anos, Sara com 90. Diz o texto lá de Hebreus que ele estava morto fisicamente na sua sexualidade. Ou seja, creu contra a esperança, diz o texto. Agiu de uma forma surpreendente. Então Isaac era muito precioso, porque ele é o filho da promessa. E agora Deus pede o filho da promessa assado com barbecue. É uma coisa absurda. Num primeiro momento, nos parece uma coisa muito absurda. E aí eu quero agora comparar este pedacinho do texto com o discurso de tantas e tantas comunidades de fé e líderes que nós conhecemos, que nos ensinam constantemente a ter com Deus uma atitude de insistência, de luta. Você precisa lutar com Deus, irmãos, em oração. Você precisa não aceitar. O médico me disse, eu não aceitei. Fulano falou, eu não aceitei. Eu ouvi aquela pregação, eu não aceitei. Eu disse, Deus, eu não aceito. E muitas vezes nós ouvimos isso. No primeiro momento, parece uma atitude de quem é ousado, de quem tem uma fé transcendente, de quem crê no desafio. Mas a Bíblia vai nos dizer que Abraão, que é chamado de amigo de Deus e pai da fé, amigo de Deus e pai da fé, ele tem uma obediência persistente. Abraão, sim, Senhor. Entregue-me seu filho. Sim, Senhor. Ele não discute, ele não argumenta, ele não reclama, ele não fala nada. E ele vai nos lembrar, na verdade, o nosso mestre, que ao orar no jardim de Getsemane, pertinho da sua crucificação, ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Misturei os textos, né? No jardim de Getsemane, com a oração do Pai Nosso. Mas é interessante que ele é persistente. Ele é diligente, não exigente e faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Nós poderíamos, como muitos líderes fazem também, comparar esse texto com o texto de Jesus, né? Que Isaac seria oferecido em sacrifício, como Jesus também foi oferecido em sacrifício. Mas tem uma diferença bem grande, né? Primeiro que Jesus sabe para onde vai. Isaac não tem noção do que vai acontecer. Jesus sabe qual é o plano de Deus. Abraão não sabe. São cenas bem diferentes. Ainda que tenham situações similares, a comparação entre Isaac e Jesus é muito frágil nesse sentido. Porque Jesus oferece-se a si mesmo voluntariamente. Isaac está amarrado. Agora, se há uma coisa parecida, semelhante entre Isaac, Jesus e Abraão, os três, é que Isaac reproduz a mesma obediência persistente do seu pai, porque ele também não fala nada. Ele pergunta. Porque ele percebe, né, que vai dar ruim, né? Não tem ovelha, não tem carneiro, só tem eu e ele. Ele é que não vai ser, né? Mas ele também é obediente de forma persistente. E se permite. Não há no texto nenhuma menção à resistência. Perdão, irmãos. Enfrentamento, nada. Isaac também, humildemente, persiste obediente ao seu pai, que é obediente ao Senhor. Pergunta número 1, irmãos. Aplicando a nossa vida. Será que estamos atentos para ouvir a voz de Deus? Ou estamos tão mergulhados na cultura da superficialidade que não vemos Deus em nada e não ouvimos Deus nunca? Porque, na verdade, uma das características da fé de Abraão é que ele é sempre sensível à voz de Deus. E a voz de Deus, na vida dele, quase sempre vem em coisas simples, através de pessoas, através de visitas, através de acontecimentos. E aí isso traz para nós um aprendizado importante. Muitas vezes, quando estamos no culto, quando saímos de casa para vir a uma reunião como essa, muitas vezes criamos uma expectativa pelo extraordinário.
Entende? E damos atenção se algo incrível acontecer. Opa, o louvor ficou diferente. Opa, o pastor mudou de tom agora. Opa, fulano ali está chorando, tem alguma coisa acontecendo. A gente fica esperando o diferente acontecer. E muitas vezes não estamos atentos ao comum. Chegamos, nos reunimos, oramos, abrimos a Bíblia, Deus está entre nós. Mas muitas vezes não ficamos atentos ao comum. À leitura bíblica, à música simples, ao abraço dos irmãos, ao cotidiano, aos pequenos milagres que vão acontecendo todos os dias na nossa vida, na nossa caminhada. E Abraão nos ensina na sua fé que ele é um homem humilde, simples e sempre disposto a receber e a prestar atenção no que Deus está fazendo. Então ele tinha um coração diligente. Esse é um ponto importante que precisamos aprender nesta passagem, diligência. Se nós fizéssemos isso todas as reuniões, se viéssemos com essa expectativa, vou ao culto hoje, é hora de orar, eu vou orar. É hora de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. É hora de cantar, eu vou cantar. Levantar as mãos, eu vou fazer diligentemente. Provavelmente experimentaríamos mais do Senhor. Mas quantas vezes nós nos distraímos nas reuniões, nos encontros, nos eventos e na vida mesmo, e não conseguimos perceber que Deus está agindo na nossa direção. Abraão é um homem atento, e nós precisamos nos perguntar se também somos atentos como ele. Uma segunda pergunta importante: a nossa fé, ela é exigente ou é confiante? Ela é exigente ou é confiante? Então ainda temos entre nós essa cultura do voto, né? Essa cultura do pedido, essa cultura do clamor, essa cultura da troca. E Abraão nos deixa uma lição importante. Ele tinha o comportamento da confiança. Ele sabia que Deus era justo, fiel e poderoso. Deus já havia dito para ele: você acha que existe alguma coisa que seja muito difícil para mim? Ele sabia que nada era impossível para o Senhor. Então ele tinha sempre uma postura não exigente. O que vinha de Deus ele recebia de bom grado, de coração aberto. O louvor de Abraão era sempre apenas louvor, nunca um pretexto para fazer outros pedidos. Ele sempre tinha um coração confiante naquilo que Deus faz. E talvez seja esse um dos aspectos mais importantes da passagem, algo que nós precisamos aprender. Eu preciso aprender a confiar mais naquilo que o Senhor faz. É um exercício importante da fé que Abraão tinha e da fé que nós precisamos ter. Se conseguirmos isso, irmãos, se fizermos esse exercício de maior confiança naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz, teremos mais leveza na nossa jornada, porque não precisaremos exigir. Deus acabará nos ajudando e nos ajudará a ter o coração contente, a ter contentamento com aquilo que Ele nos dá. E esse é um exercício muito importante. Não estou dizendo com isso que não deve haver inquietação entre nós quando coisas não acontecem. Porque o mesmo Abraão, que nesse momento aqui não é exigente, e é persistente, e é confiante, em outras passagens, antes de Isaac nascer, ele mostrou muita inquietação. Mas se há algo legal na passagem, é o fato de que este Abraão que está aqui não é mais o antigo Abraão. Ele viveu seus tempos de inquietação, ele viveu seus tempos de dúvida até, de incredulidade, de dificuldade, mas ele foi exercitando isso, ele foi amadurecendo, foi se tornando mais diligente, menos exigente, mais confiante, mais perseverante e amadureceu. E isso tem que ser um alvo para nós. Precisamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a nos tornar crentes melhores amanhã. E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer também hoje. Muitos de nós aqui já são crentes há 150 anos. Tem irmão aqui que é crente há 250 anos. Está aqui desde a outra geração. Nós temos que nos perguntar: somos mais confiantes agora do que éramos antes? Conhecemos mais a palavra de Deus agora do que conhecemos antes?
Temos mais alegria e gozo no Senhor agora do que tínhamos antes, porque muitas vezes a impressão que dá é que, à medida que o tempo passa, em vez de amadurecer, a gente piora. Em vez de avançar, a gente retrocede. Em vez de acreditar, a gente deixa de acreditar. Dá um passo para trás. A impressão que dá muitas vezes é que, em alguns casos, muitos cristãos, à medida que o tempo passa, eles se tornam mais frágeis, mais medrosos, mais incrédulos, mais distantes. E isso é efeito da religião. O que nos ajuda a lutar contra isso é a palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais ela aquece o nosso coração. E nos ajuda a amadurecer. E ter uma maturidade que nos faz confiar e exigir menos do Senhor. A ter menos desejos arrogantes e um coração mais humilde na sua presença. O tempo precisa nos amadurecer. E essa é uma experiência importante que Abraão tem, que é uma experiência importante para nós também. Uma fé que amadurece, que se torna mais confiante, que se torna menos exigente, que anda com mais solidez na sua presença. Além disso, outra pergunta importante é como estamos no quesito obediência. Porque, para muitos irmãos, obediência tem a ver com a igreja. O que o pastor diz, o que a igreja manda, estar na igreja, frequentar a igreja, fazer o que a denominação estabelece. Isso não é obediência não, irmãos. Obediência é o que fazemos com aquilo que a Bíblia diz. Isso que é obediência. É qual é a nossa relação com a palavra de Deus. Isso que é obediência. A experiência pouco importa. O que importa é o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Então, muitas vezes, quando você está ensinando, lendo a Bíblia aqui no culto, ou no seminário, ou em outro lugar, muitas vezes o que você lê na Bíblia, o irmão acha absurdo. Isso é absurdo, eu não concordo. O cara não concorda com o que a Bíblia está dizendo. Mas concorda com aquilo que a igreja ensina, com aquilo que a liderança propaga, com aquilo que o ministério estabelece. Então, muitas vezes, a nossa obediência é cega à denominação, é cega à religião, é cega aos nossos valores, é cega à nossa própria cultura, é cega à nossa própria experiência, mas não é uma obediência aliada com aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. E será que se nós recebêssemos informações, ou comandos, né, ou orientações parecidas com aquelas que Abraão recebeu, será que nós obedeceríamos cegamente como ele fez? Será que nós faríamos o que ele disse? Será que nós reagiríamos como ele reagiu ou não? Como está a nossa relação com a palavra? E isso é importante, irmãos. Nós que somos cristãos precisamos, assim como Abraão, ter uma fé diligente, pronta para ouvir a voz de Deus. E para nós que somos cristãos aqui no século XXI, a voz de Deus não vem de homens, a voz de Deus não vem de igrejas, a voz de Deus não vem de lideranças, a voz de Deus vem da sua palavra, que está firmada nos céus. Amém, irmão? Amém. E de lugar nenhum mais. E nós deveríamos exercitar esta fé confiante a partir daquilo que a palavra de Deus diz, e somente a palavra de Deus diz. Lições importantes que o texto vai nos dar. Se Abraão sido aprovado, se Abraão, está faltando, não tivesse aqui no meu sido, tá ali Abraão sido, mas está errado. Se Abraão tivesse sido aprovado pelo que fez, poderia ter recebido crédito. Isso é importante. Por ter uma fé diligente, por ter uma obediência persistente, por ter uma fé não exigente, ele poderia ter sido aprovado pelo que ele fez, né? Abraão, você é o melhor, você é o cara, você é o crente do mês. Botar um quadro dele aqui. Nós poderíamos fazer isso aqui, na verdade, de graça. O que vocês acham, irmãos? Botar um quadrinho aqui do lado. Marvel, o crente do mês de julho. O que vocês acham? Lúcia, o crente do mês de setembro. Primavera, hein, Lúcia? Já pensou? Botar um crente primavera, Miss Primavera. Antigamente tinha, né? Miss Primavera. Por que não, Roberto? Por que não, Roberto? Por que não, Roberto? Podíamos colocar Roberto aqui, né? Crente do mês de outubro. Rolou o ciúme, hein?
Se ele tivesse sido aprovado pelo que ele fez, ele poderia ter recebido crédito, mas o que nós estamos lendo, irmão, não é a história de Abraão, é a história de Deus e o que Deus está fazendo através de Abraão. Então não é o que ele fez, mas é no que ele creu. E a fé de Abraão está direcionada para aquilo que Deus pode fazer. Então ele sabia que Deus poderia torná-lo justo. Ele sabia que Deus poderia prover uma solução. Ele sabia que Deus tinha autoridade para fazer. A fé de Abraão é um exemplo para nós nesse sentido, porque quanto mais crê, quanto mais se dedica, quanto mais se empenha na direção do Senhor, mais o homem desaparece e mais Deus é glorificado. Queria ler com você Romanos, irmão. Romanos, capítulo 4, versículo 2 e 3. Romanos 4, versículo 2 e 3. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Ou seja, se ele foi justificado, se ele foi abençoado porque ele agiu corretamente, então ele pode se orgulhar. Eu fiz o melhor, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Por justiça. Então, por que ele foi considerado justo? Por que ele foi considerado amigo? Ah, porque ele foi dirigente. Ah, porque ele ofereceu seu filho. Ah, porque ele foi rápido em fazer o que tinha que fazer. Ah, porque ele entregou seu dinheiro. Não, irmãos, ele foi considerado justo porque ele creu em Deus. Ele acreditava no que Deus estava dizendo. E isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Então, por que ele foi abençoado? Porque ele creu em Deus. O que a fé de Abraão tem para nos ensinar, irmãos? Que a nossa fé não pode estar na igreja, nem nos líderes, nem nas pessoas, nem na nossa própria capacidade, nem naquilo que as pessoas dizem, nem nas experiências ao nosso redor. A nossa fé tem que estar firmada apenas no Senhor, que é o autor e consumador desta mesma fé. É Ele que nos edifica, é Ele que nos transforma. Então ele creu no que Deus dizia. Se Deus está dizendo, me entregue seu filho, ele não está nem aí para o absurdo desta ordem. Na mente dele, a Bíblia vai confirmar isso, a Bíblia vai dizer que na mente daquele homem, no coração dele, só havia uma expectativa. Se é Deus que está pedindo, então Deus está fazendo a coisa certa. Amém. Não importa o quanto absurdo isso pareça. Portanto, se a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo a coisa certa. Se o texto está nos ensinando isso, o texto está nos ensinando a coisa certa. E isso é que justifica o coração de Abraão. E esta é uma lição importante para nós. Ele tem uma fé diligente, ele tem uma fé não exigente, ele tem uma fé persistente. Em quê? No que Deus pode fazer? Não. No que Deus é e no que Deus diz. E é nisso que ele confia. Ele é o pai da fé não porque Deus lhe tenha dado atenção para a santidade, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Ele é o pai da fé não porque Deus olhou para ele e falou assim, nossa, que cara perfeito, que homem dedicado, que servo comprometido, que adorador fiel, que ofertante maravilhoso. Nada disso, irmãos. Ele é considerado o pai da fé porque creu quando ele não era nada. Creu quando ele não era ninguém. Creu quando ele ainda estava em outra civilização. Ele creu em quê? No que Deus estava dizendo. A palavra de Deus entrou dentro dele e ele se apegou a ela. Vamos ler capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Deixa eu ver se eu acho que achei. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É nisso que ele creu. E é por isso que ele foi considerado um homem justo, porque creu no que o Senhor estava dizendo. Hoje ainda, irmãos, temos a nossa fé muito voltada para o que Deus pode fazer, ou para as coisas que estão ao nosso redor. Mas ela tem que ser substituída por uma fé que confia no que Deus é e naquilo que Ele diz.
independentemente do que aconteça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É nisso que ele cria, no que Deus falou, no que Deus disse, quando ele ainda não era ninguém. Abraão foi declarado justo por confiar que Deus o justificaria. E o mesmo é dito a respeito de nós, que cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando não havia esperança. Jesus nos fez aceitáveis diante de Deus, justos diante do Senhor. Vamos ler capítulo 4, versículo 23 até o 25. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa. O que lhe foi atribuído, irmão? Justiça. Abraão foi justificado porque creu no que Deus disse. E isso lhe foi atribuído por justiça. Ele foi considerado justo porque creu no que Deus estava dizendo. E isso explica porque ele respondeu tão rápido a missão que ele recebeu de sacrificar Isaac. Ele não questiona, ele não reclama, ele não fala nada. Ele se arruma rapidamente. Quando Isaac pergunta, ele diz: Deus proverá. Ele confiava no que Deus estava dizendo. Até porque ele viu Isaac nascer, né, irmãos? O nascimento de Isaac era uma coisa impossível. E Deus fez aquele impossível acontecer na frente dele. Então agora ele não duvida do que Deus fala. Não duvida do que Deus diz. Mesmo que aparentemente seja algo absurdo. Ele cumpre imediatamente. E o fato dele crer, e é isso que Deus diz a ele na hora que ele levanta a mão para matar o seu próprio filho, Deus fala: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você acredita no que eu digo e confia nas minhas palavras. Está disposto a ir até o fim, todas as vezes que eu te der uma direção. Então fica tranquilo, Abraão. Você é incrível. Você mora no meu coração. Isso lhe foi atribuído como justiça. E aí no livro de Romanos, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 23, que esta fala, isso lhe foi atribuído por justiça, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Da mesma forma que Abraão creu que Deus era fiel quando deu aquela ordem para ele, nós também cremos que Deus é fiel. E da mesma forma que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Da mesma forma que Abraão creu que Deus poderia cumprir as suas promessas e fazer qualquer coisa acontecer, nós também cremos que todas as palavras da sua palavra se cumprirão na nossa vida. Da mesma forma que Abraão creu que Deus era poderoso para levar cada uma das suas promessas até o fim, nós também cremos que Deus cumprirá tudo até o fim, e no fim nós estaremos com Ele eternamente. E é esta fé que foi atribuída a Abraão como marco dessa capacidade que ele tinha dirigente, não exigente, de insistir de ficar ao lado de Deus. Foi por causa dela que ele foi justificado. É por causa desta fé que nós também fomos justificados em Cristo Jesus, irmãos. Como a Bíblia mesmo vai dizer para nós, que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isso é um presente que Deus nos deu. E não nos deu como uma capacidade pessoal, assim como não deu a Abraão, para que ninguém pudesse se gloriar, para que ninguém pudesse sentir orgulho de si mesmo. Pelo contrário, entre nós, só o Senhor será glorificado. E é essa experiência que ele tem no Monte Moriá, que é a mesma experiência que nós temos quando nos encontramos com Jesus. A diferença, irmãos, a diferença incrível é que esse Cristo justificou a nós e justifica a Abraão também. Bendito seja o nome do Senhor.